Agora que já passou a emoção, qual a análise fria e realista que você faz do discurso do Bolsonaro na ONU? Eu quero abordar esse assunto com vocês, mas antes, lembrar da importância que tem para nós que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, que você dê uma olhadinha se você continua inscrito no canal, que você ative o sininho, enfim, que você faça esse procedimento, porque muitas vezes as inscrições simplesmente somem e as notificações são desabilitadas. Portanto, faça isso e também, se estiver em suas condições, contribua nos mecanismos de manutenção e de financiamento do canal e nos ajude distribuindo esse conteúdo para os seus contatos, uma vez que, via de regra, os chamados mecanismos das redes sociais, os algoritmos e outros fatores, estão diminuindo a distribuição do conteúdo de viés conservador. Como é do seu conhecimento, e o canal de Brasília inclusive fez a transmissão, o presidente Bolsonaro fez o discurso de abertura da Assembleia da ONU. E aí? Eu esperei algumas horas para que a emoção baixasse, fui ver a repercussão desse acontecimento nas redes sociais e também na velha e carcomida mídia. Nas redes sociais tem o chororô da petezada, claro, e de outro lado tem a alegria dos conservadores pelo desempenho do presidente. Normal. Na Lacrolândia, no submundo das redes sociais, que é o Twitter, o embate é nesse sentido. A petezada esperneia e o pessoal pró-Bolsonaro comemora. Na velha mídia foi um troço avassalador. Foi uma revelação clara de que o Bolsonaro acertou. Por que eu digo isso? O Globo reuniu todos os seus especialistas, chegando ao ponto de, por exemplo, uma das estúpidas lá, ter dito que o Bolsonaro mentiu quando disse que 80% da população brasileira já estava vacinada. Ela disse, não, é mentira, é 79,4555. Olha, é nesse nível de pequenez mental que hoje se resume a velha mídia. O discurso do Bolsonaro, na minha opinião, na minha avaliação, passados aí várias horas do efeito do fato em si, foi de uma aula de brasilidade, uma aula em defesa da liberdade, uma aula em defesa da democracia, da defesa dos valores cristãos. Foi lapidar. O Bolsonaro obrigou outros governantes a se posicionarem. O primeiro tem essa questão de beber água limpa. E o que o Bolsonaro estipulou ali foram respostas pontuais à hipocrisia mundial. Desde a questão ambiental, da questão dos alimentos, da guerra da Ucrânia, do papel da ONU, não ficou nada sem uma posição clara, defendendo a soberania e autonomia da Amazônia brasileira, colocando o papel verdadeiramente de preservação ambiental do nosso agro, cuidando da questão dos vizinhos, inclusive da quantidade de venezuelanos que chegam todos os dias famintos e famélicos. Enfim, defendendo os valores cristãos, a vida, sendo contra a ideologia de gênero e defendendo, eu não sei se eu já disse, mas a reforma da ONU. Foi um discurso sem nenhum retoque. Isso foi o que restou para os jornalistas da oposição. Só restou apenas espelhar. A forma como o Bolsonaro fez o discurso, colocando claramente, pontualmente, com frieza e com clareza, mostrando, por exemplo, tudo o que ele tem feito em favor das mulheres, as dezenas de leis, enaltecendo o papel de uma primeira-dama digna, de um Brasil que não tem uma primeira-dama digna, talvez desde a época do Geisel, porque depois disso só teve topeiras. Teve inclusive o Itamar que aparecia em público com mulheres sem calcinha. Nós chegamos a esse ponto. Então, e nós tivemos situações, por exemplo, do Nine Fingers viajando acompanhado
da esposa, da amante. Nós tivemos o Nine Fingers fazendo o discurso em cima do caixão da esposa, da finada. Na verdade, quando ele já convivia com a amante e já estava flertando com outras pessoas. Então, o Bolsonaro deu uma aula. E para concluir com chave de ouro, ele fez uma defesa de todos os nossos valores e denunciou na ONU, na cara da ONU globalista, na cara de todo mundo, a omissão do mundo livre, ou supostamente livre, com o que está acontecendo na Nicarágua. Talvez ele pudesse falar da fome que existe lá em Cuba e que aumenta porque o governo brasileiro tirou a mesada, mas ele foi lapidar quando ele lembrou e abriu as portas do Brasil para os padres e freiras católicos que são perseguidos pelo Ortega, que é o grande amigo e a grande referência de liderança política do Nine Fingers. Todo o discurso do Bolsonaro é uma aula de geopolítica, é uma aula de enfrentamento da realidade. E é, acima de tudo, uma demonstração de que, pela primeira vez, depois de muitos anos, o discurso de um presidente brasileiro pauta a mídia mundial, para esperneio da mídia esquerdista, porque quem acompanhou o discurso do Bolsonaro sabe que depois dele todos os outros discursos são apenas exercícios retóricos, porque vão tentar pegar migalhas daquilo que o Bolsonaro plantou e semeou. Não teve um aspecto que o Bolsonaro não tenha colocado com toda clareza, com toda tranquilidade e exposto de modo lapidar a hipocrisia, o cinismo, a leviandade e a irresponsabilidade, tanto da ONU, dos globalistas, quanto também da velha e carcomida mídia. Para a mídia restou o quê? Choramingar. Para a mídia restou o quê? Discutir filigranas. Para a mídia restou o quê? Apenas e tão somente a demonstração clara da sua impotência, da sua incapacidade e da sua estupidez por não conseguir compreender, por não conseguir entender e por não conseguir ler a realidade do que está acontecendo em nosso país. O discurso do Bolsonaro foi uma aula de geopolítica e foi, no meu entendimento, uma aula de brasilidade. O nosso presidente, que será reeleito no dia 2 de outubro, deixou claro para o mundo que esse país, que hoje alimenta quase 1 bilhão de pessoas no mundo, vai continuar sendo uma pátria livre e a pátria do Evangelho. Quer seja isso aceito pelos globalistas, quer isso seja engolido por uma mídia dependente de verbas públicas e que vive a abstinência desses recursos generosos e que, por conta disso, talvez até tenham que diminuir a qualidade dos estupefacientes que usam para alimentar, consolar e manter no vício a sua própria insanidade e estupidez de ver e aceitar a realidade. Parabéns, Bolsonaro, parabéns, Brasil. Foi sim um discurso sem nenhum retoque a ser feito. Sim, eu poderia dizer que talvez ele tivesse que ter falado de Cuba, mas falou da Nicarágua, falou de Cuba, é a mesma coisa. Portanto, nós temos sim um presidente motivo de orgulho. E o mais agradável de tudo isso é saber que continuaremos tendo esse presidente nos próximos 4 anos, para continuar esse trabalho de reconstrução do Brasil, retirando o Brasil e retirando os brasileiros das mãos de um pérfido socialismo ligado ao narcotráfico e ao crime organizado. E eu quero apenas lembrar o que foi o discurso do Petro. Enquanto o discurso do Bolsonaro era um discurso em favor da vida e contra a droga, contra a ideologia de gênero, qual foi o discurso do Petro, o esquerdista? Não tem que ter essa guerra contra as drogas. Por quê? Porque ele é porta-voz do narcotráfico. Uma coisa muito simples, uma coisa muito cristalina. Até quem não quer, viu. Até quem não consegue ouvir, há de entender a diferença que existe entre quem defende a vida, em todos os sentidos,
e em quem defende drogas, aborto, crime, narcotráfico e todas as outras mazelas contra as quais nós sistematicamente nos posicionamos e contra as quais nós lutamos. Nós lutamos pela preservação da vida e dos valores cristãos. Eles lutam pela morte e pela negação desses valores que são tão importantes para nós e que partem do princípio da defesa intransigente da liberdade. Não existe liberdade condicionada, não existe liberdade concedida, existe liberdade conquistada e defendida. E é isso que nós estamos fazendo, e é isso que o presidente Bolsonaro deixou claro no posicionamento lá na ONU. Antes de encerrar, pedir mais uma vez, compartilhe o nosso conteúdo, comente, se puder contribuir, contribua, mas acima de tudo, essa é uma cruzada em favor da liberdade e da democracia. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.